isso que a Bíblia diz no Salmo 119 que a gente precisa guardar o nosso coração para quem? Para Deus. E a palavra do Senhor diz: escondi, Senhor, em meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. E eu quero te dizer também nessa manhã que o coração que é guardado para Deus, nada pode tirar ele da presença de Deus. E eu falo com propriedade, 18 anos de idade, entreguei minha vida para Jesus. Entreguei no quarto da casa da minha mãe, não tinha experiência nenhuma. Nunca me desviei até hoje, estou com 46, não parece, fiz agora em maio, não uso botox. Mas eu entreguei a minha vida para Jesus Cristo, 18 anos de idade. Para mim, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Até hoje, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi escolher servir a Jesus Cristo. Ah, missionária, mas eu sou adolescente, eu sou jovenzinho. 18 anos eu entreguei, foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. A partir dali, Andréa não andou mais por si só. Deus disse que anda agora é o Deus de Andréa, amém? Andréa vai ser guiada pelo Espírito Santo. E o tempo vai passando, a gente vai amadurecendo, a gente vai buscando, a gente vai crescendo e a gente vai obtendo experiências com Deus, porque Deus não tem limite para o seu poder agir através dessa vida. Eu me lembro que um momento da minha vida, um breve testemunho, eu estava buscando muito a Deus nesse período. A gente estava em campanha de oração e buscando a Deus, e eu comecei a buscar incessantemente em casa, buscar de uma maneira como eu nunca havia buscado antes. E eu me lembro que eu tive uma experiência nesse dia, e eu sonhei subir uma escada que refletia uma luz que estava alta, e eu começava a subir. Eu subi, quanto mais eu subia, era como se tivesse vindo uma luz com brilhos descendo. Quanto mais eu subia os degraus daquela escada, os degraus, mais a luz vinha, e eu ia sentindo uma presença gloriosa subindo. Aí eu acordei, eu disse: meu Deus, que degrau eu estou, Senhor, eu quero subir, eu quero chegar lá em cima, eu quero chegar nesse degrau. Mas é quanto mais nós buscamos, mais a presença de Deus já está ali. Ela já está ali, é nós que subimos, ou estagnamos, ou alguns descem. Mas eu creio que essas mulheres vão continuar subindo esses degraus para receber mais da vida de Deus. Amados, a palavra quebrantado significa enfraquecido, abatido, sem forças. Eu diria dependente. Quantas querem ser dependentes do Senhor? Se formos dependentes do nosso Deus, nós teremos tudo aquilo que nós precisamos. Não é aquilo que a gente quer, entenda, é aquilo que nós precisamos. Porque às vezes a gente diz: Senhor, eu quero isso. Aí Deus diz: não, você não precisa disso, você precisa disso. E a vontade de Deus, ela é o que, igreja? Eu sempre costumo dizer: boa, perfeita e agradável. Romanos 12:2. A vontade dele é boa, a gente às vezes vai entender depois, mas ela é boa, perfeita e agradável. E é nessa vontade que o Senhor vai gerando em nós a vida dele. Então, amados, muita coisa procede de um coração. E esse coração que se compromete com Deus é igual um casamento. Quando a gente coloca uma aliança no dedo de casar, a gente se compromete com o nosso marido, amém? Os maridos se comprometem com as nossas mulheres. Se acontecer um adultério, houve uma quebra desse compromisso. Mas Deus não quebra compromisso, Ele é imutável, lembra disso. Nós quebramos. Por isso que eu digo que Deus não muda. A posição de soberano permanece a mesma. Porque um dos atributos de Deus é a imutabilidade, Ele não muda. Agora a gente é que vai assim: Senhor, eu vou dar uma voltinha aqui, eu vou para mim. A gente é que sai do lugar, mas Deus não muda. Então, se você sair para dar uma voltinha, volte logo e agarre na mão de papai para continuar seguindo em frente. Porque sem Ele não dá. E esse coração quebrantado, dependente do Senhor, nos faz viver os propósitos que o Senhor tem. Significa quebrar, etimologicamente do latim crepare, que significa quebrar, estalar, rachar. É um coração arrependido segundo o Deus Todo-Poderoso. Lembra do oleiro? Lembra do vaso na mão do oleiro? Deus queria dar essa experiência para Jeremias. E quando Jeremias desceu e presenciou aquela cena, o vaso estava na mão do oleiro. Então eu digo para você nessa manhã: não importa como você esteja, talvez você esteja em uma situação de grande dificuldade hoje, passando por uma situação de dor. Agora, dia 1º de julho, vão fazer 3 meses que eu perdi a minha mãe. É muito duro. Ontem, quando eu soube do pastor, meu coração
coração encheu ali de angústia. Eu até comentei com as meninas, é interessante que a gente sente, né, a dor da perda. E a gente sabe que a perda é algo duro. Mas Deus faz tudo perfeito, sabe por quê? Porque Deus, Ele não perde. Diga para sua irmã, Deus não perde. Deus ganhou ela foi para o Senhor. E Deus ganhou as almas que se converteram. Glória a Deus! Quem perde é a gente sente a dor. Mas Deus não perde, Ele ganha. Ele ganhou as duas. Ganhou a mãe do nosso pastor e ganhou as almas que se entregaram a Jesus. Inclusive, sejam muito bem-vindas, meninas, a este reino que está preparado para você desde a fundação do mundo. Glória a Deus. Retires de mim o teu Santo Espírito, Senhor. Não afasta de mim a tua presença, amadas. A gente deveria temer e temer quando entrar na presença do Deus Todo-Poderoso. Porque a presença dele é o tesouro que Paulo fala que ele pegou, o maior tesouro precioso, e colocou em vasos de barro. Diga, eu preciso ser um vaso de barro na mão do oleiro. É esse vaso de barro mesmo, para que o poder e a excelência seja única e exclusivamente dele. Tem gente que quer ser o vaso de ouro, o vaso de cristal, o vaso de vidro. Não, somos vasos de barro na mão do oleiro, porque é ele que bota o poder e é ele quem usa. E enquanto nós estivermos sendo barro na mão do oleiro, mas ele vai pegar esse vaso e vai movimentar, e vai agir, vai mover, e vai usar, vai colocar no forno para ficar mais preservado ainda. Mas ele vai tirar e vai colocar em lugar de honra. Quantas creem nessa palavra nessa manhã? Espera a honra de Deus, porque ela vem. E Deus vai ser honrado através dessa honra que você vai receber. Olha como é esse negócio de Deus. Ele abençoa, aí a gente é abençoado, depois a honra sobe para ele, depois desce de novo. Deus abençoa. Deus é Deus de abençoar, amados. O Senhor, a palavra do Senhor diz em Isaías 29:13 que o Senhor, o povo, diz que ora e louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. Tem muita gente assim hoje nas igrejas. Eu sei de pessoas que são filhos de líderes, estão ali no pecado mesmo, mas estão lá cantando lindamente e agora cantando lindamente. O coração está longe de Deus. Se aqui já existia, Isaías profetizou, e em Mateus 15:8 Jesus disse: este povo honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Bem profetizou Isaías. E eu quero dizer nesta manhã também: não tem coração que esteja escondido da visão do Deus Todo-Poderoso. Ele está vendo o interior da sua vida. Às vezes a gente não quer se abrir com alguém, a gente está escondendo, a gente está omitindo, a gente está ali sucumbindo em nossas fragilidades humanas. Mas o Senhor está nos vendo transparentes por dentro, porque Ele é aquele que vê, e o Senhor é aquele que preza um coração que adora, porque a transformação de Deus, ela é gerada de dentro para fora, nunca é de fora para dentro. Tem pessoas que mudam a aparência, agora eu sou santa, mas não foi transformada por dentro. A de Deus, ela vem de dentro e reflete fora. Você está andando, está com medo aí, tem uma mulher de Deus ali, ó, uma serva do Deus vivo. É aquela mulher de uma unção diferente. Eita, que mulher abençoada quando ela fala. É a unção e a transformação do Deus Todo-Poderoso. Só Ele que faz, não tem outro que faça isso. Quantas creem nessa palavra? Dá um brado de louvor ao Senhor. Isso para Deus. Se o coração está distante dele, ele não aceita. O amado falou aqui pela manhã, e eu complemento essa mensagem. Não adianta cantar bonito, tocar, pregar divinamente, vir aos cultos, fazer a obra, se o coração está distante, se o coração não ama. E a gente sabe que Davi, nesse momento, no Salmo 51, quando ele estava tendo essa experiência com Deus de arrependimento, ele disse: Senhor, olha, eu sei que o Senhor não quer sacrifício, porque se o Senhor quisesse, eu os tiraria. Mas o Senhor quer um coração quebrantado e contrito, Senhor. Sabe por quê? Porque o pecado que fez
perder o seu reino foi a desobediência. Deus disse: destrua tudo, eu não quero nada dessa cidade. Aí Saul: mas vamos levar uns holocaustos do Senhor, vamos levar uns bezerros, a gente vai queimar lá, Deus vai gostar, vamos levar. Aí levou o rei Ameleque, né, vivo, e levou lá o rei. Aí chega lá dentro de Deus, aí o profeta Samuel. Aí Deus olha e desobedeceu, e não era a primeira vez. Aí entra Samuel, chega lá: que barulho de ungido é esse de ovelhas? Que é isso aí? Não, mas eu peguei umas ovelhas, eu trouxe uns holocaustos para o Senhor. Mas Deus não disse que você destruísse, matasse o rei, não queria nada daquela cidade. Ele disse: não, mas eu achei que o Senhor queria os sacrifícios. Eu achei que o Senhor queria, mas seria bom. Olha, boa intenção. Diga: Deus não se agrada de boas intenções. Diga para o seu irmão: Deus não se agrada de boas intenções. Ele se agrada de obediência. Eu não disse para você fazer? Não, mas Senhor, assim diz o Senhor: o teu reino será destituído. Porque eu não quero sacrifício, eu quero obediência, eu quero adoração. Então, antes da gente fazer algo para o Senhor, toma, Senhor, a gente tem que ir para Ele assim: Senhor, me pega, Senhor, me pega no braço, me levanta, Senhor, me exalta, Senhor, meu Deus, me amassa, me transforma, me restaura. Antes da gente entregar qualquer coisa para Ele, a primeira pessoa que tem que ir para Ele é você. Eu preciso ir para o Senhor, eu preciso estar na mão dEle. Aí Ele pega a gente e Ele faz. E assim como o vento sopra nos quatro cantos da terra e a gente não sabe para onde ele vai, nem de onde ele vem, assim é todo aquele que é chamado por Ele, para a obra dEle, para a glória dEle. Nunca esqueça que a glória é dEle. Nunca esqueça, porque Saul esqueceu que a glória era de Deus, para começar a agir propriamente sozinho. Mas eu achei lindo a nossa amada dizendo aqui assim: Deus toma guiando, e quando Ele guia, meu amigo, pode ir que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. E se não der certo ou errado, Ele continua sendo Deus. Segue em frente, porque Ele sabe que está lá na frente. Ele prepara tudo, amado. Amado, esta palavra me lembra muito o momento que Pedro estava ali, né? Porque a gente está falando aqui sobre essa identidade restaurada, sobre ter essas raízes aprofundadas que nos faz viver um novo, ter um coração novo. E Deus continua querendo homens e mulheres identificados com Ele. Qual é o seu RG hoje? Qual a sua identidade hoje? As pessoas olham para você e dizem: ela é de Deus. As pessoas olham para você hoje e dizem: ele é de Deus. Pergunta para o seu irmão: você é de Deus? Agora responda para ela: é claro que eu sou, em nome de Jesus.